Olá, começa agora o Tela 1 dessa quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Mais de 100 alunos da Universidade Positivo concorrem ao Prêmio Sangue Novo. Expo Unimed recebe um dos maiores eventos de compra de produtos relacionados à moda. E uma entrevista com a ginecologista Maria Fagundes sobre violência contra a mulher. O que a gente deve fazer é isso, falar a respeito da violência, denunciar a violência, em especial a violência doméstica e familiar. Eu sou a Aline Lima. E eu, Isabela Maier, o Telão de hoje está no ar. No fim de maio, saiu o resultado dos finalistas do Prêmio Sangue Novo. Na 17ª edição do Sangue Novo, realizada pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, a Universidade Positivo participa com 43 trabalhos, onde 119 alunos estão envolvidos. O Prêmio Sangue Novo avalia trabalhos acadêmicos desenvolvidos por alunos de jornalismo de todo o Paraná. Esse ano, o concurso vai avaliar 18 categorias e o Tela 1 está participando. Os finalistas vão ser divulgados no final do mês. O resultado do Sangue Novo sai no dia 13 de junho em uma confraternização na TVE. E a gente fica na torcida pelos alunos da Positivo, pelo Tela 1 e também pelos veículos da Rede Teia que estão participando, o Jornal Laboratório Lona, o Portal Teia de Notícias e o Jornal da Teia. O Ministério da Saúde divulgou hoje uma pesquisa que revela uma queda de 87% no número de casos graves de dengue no Brasil. De janeiro a abril de 2011, foram registrados mais de 8.600 casos em todo o país. Já no mesmo período desse ano, foi pouco mais de 1.000 casos. O estudo revela ainda que houve uma redução de 80% no número de mortes causadas pela doença e que o Rio de Janeiro é o estado com mais casos de dengue no país, seguido pela Bahia e por Pernambuco. Mudando de assunto, acontece até domingo a Feira Brasil Moda Show Sul. Eu dei uma passada lá para conferir. Acontece até o fim dessa semana a 8ª edição da Feira de Moda no Expo Unimed. O evento é aberto ao público e traz novidades e inovações para os consumidores. A gente trabalha com poliuretano, que é um material para fazer as bolsas ecológicas, né? Que é couro ecológico, na verdade. Que é um material que é derivado de mamona, de algodão, só de produtos naturais. Um dos diferenciais do evento é a comercialização de roupas para pessoas com necessidades especiais. O diferencial é que são roupas inclusivas, roupas para pessoas que portam necessidade especial e também para pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade, que nem eu, no caso. Aqui no Expo Brasil Moda Show Sul, os visitantes podem encontrar decoração, acessórios, moda em geral e alimentação. Aproximadamente 100 expositores participam do evento. A entrada no evento custa R$ 5,00. A feira abre às 2 da tarde e vai até às 10 da noite. Vamos falar de esporte? Jefferson Nunes está aqui no estúdio e vai falar pra gente o que aconteceu nas últimas partidas. Olá, Jefferson. Olá. Ontem tivemos confrontos pela Copa do Brasil e teve time paranaense nessa, né? É isso aí. 2 times paranaenses estiveram em campo. O primeiro foi o Atlético, que enfrentou o Palmeiras na Vila Capanema. O time de Curitiba fez um ótimo primeiro tempo e saiu de campo vencendo por 2-1. Mas na segunda etapa, o Atlético caiu muito de produção e cedeu o empate ao Palmeiras. O jogo terminou em 2-2. O próximo jogo acontece na próxima quarta-feira em São Paulo. O Atlético precisa vencer ou empatar com mais de 3 gols para ficar com a vaga. Empate em 0-0 ou 1-1 dão a vaga ao Palmeiras. Novo empate em 2-2 leva a partida para os pênaltis. O Coxa também entrou em campo pelo torneio. O Verdão enfrentou o Vitória lá na Bahia. O resultado também não foi muito bom. O jogo terminou empatado em 0-0, mas não por falta de chances dos dois lados. Os atacantes é que falharam muito, principalmente os do Coritiba, que perderam gols incríveis. O Vitória ainda teve 2 gols bem anulados. O jogo de volta também acontece na próxima quarta-feira, no Couto Pereira. O Coritiba precisa vencer para se classificar. Um empate em 0-0 leva a partida para os pênaltis. Qualquer empate com gols classifica o time do Vitória. Na Libertadores ontem nós tivemos um confronto entre brasileiros, é isso? É sim. O Corinthians foi até o Rio de Janeiro para pegar o Vasco. O jogo terminou em 0-0. Os outros 2 brasileiros que estão na competição, Fluminense e Santos, jogam hoje. O time paulista pega o Vélez Sarsfield e o Fluminense encara o temido Boca Juniors na Bombonera.
E nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Como que ficam os confrontos para os times aqui da capital? É isso aí, o Curitiba já começa num jogo difícil contra o Internacional de Porto Alegre, pela Série A. Já o Atlético e o Paraná jogam pela Série B. O time rubro-negro pega o Joinville em Santa Catarina. Já o Tricolor pega o Guarani na Vila Capanema. Na segunda-feira tem mais. Até lá! Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu gelada nesta quinta-feira. O sol apareceu por algumas horas e o céu ficou nublado a tarde toda. Amanhã o sol deve permanecer por mais tempo, mas o céu deve ficar com muitas nuvens. A temperatura fica entre 11 e 21 graus. No litoral também muitas nuvens e pode chover. A mínima é de 15 graus e a máxima de 21. Pesquisa divulgada na última quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas revela que apenas 33% das residências brasileiras têm acesso à internet. Com esse levantamento, o Brasil fica na posição de número 63 entre 154 países avaliados. Ainda segundo o estudo, quase metade dos brasileiros que utilizam a internet em casa tem conexão banda larga. O ranking é liderado pela Suécia, onde 97% das casas têm acesso à internet. Na noite dessa quarta-feira, a ginecologista, médica legista e atual presidente da Associação Paranaense dos Médicos Legistas, a Maria Fagundes, deu palestra Mais Marias contra a Violência, que aborda o funcionamento da Lei Maria da Penha. O repórter João Vieira conversou com a médica sobre a violência contra a mulher. Estamos aqui com a médica ginecologista Maria Letícia Fagundes. Ela é presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná e coordenadora da campanha Mais Marias, uma associação que trabalha para diminuir a violência contra a mulher. Doutora Maria Letícia, o Paraná ele entrou no ranking dos estados com mais violência contra a mulher. O que tem feito esses dados aumentarem? Na verdade, a violência é uma coisa comum, não só ao Brasil, a vários países, a vários estados aqui no nosso país. Então, o que a gente deve fazer é isso, falar a respeito da violência, denunciar a violência, em especial a violência doméstica e familiar, que é o que trata a minha campanha Mais Marias. Essa é a contribuição que podemos dar como cidadãos. Outros países, como a Argentina, têm trabalhado em prol de diminuir essa violência. Surgiu no parlamento deles lá a proposta de prisão perpétua. Você acredita que essa seja uma saída eficaz? Cada caso tem que ser julgado individualmente. Se o agressor é um caso irrecuperável, por que não considerar essa possibilidade de pena perpétua? Mas individualizar cada caso será o caminho para a solução, com certeza. Eles têm levado em conta lá, no caso, se o agressor ele tem uma relação afetiva com a vítima. Aqui no Brasil, esses dados eles comprovam que as vítimas são feitas dentro da própria casa, geralmente com pessoas que elas confiam e com quem elas têm uma certa relação. Então aqui no caso essa medida seria válida? 60% dos agressores são companheiros dessas mulheres. Nós fizemos um levantamento no Instituto Médico Legal de Curitiba que mostrou que 80% das meninas que fizeram exame para conjunção carnal em Curitiba, no nosso IML, tinham até 18 anos. Isso comprova claramente que a violência está em casa. E sobre o apoio que o governo tem destinado para a campanha e para essa luta contra a violência. Acredita que o fato de ter uma presidente mulher hoje conduzindo o país e um time de ministras tem influenciado isso? Esse século é o século das mulheres. A exemplo do que aconteceu há 10 anos atrás, quando a mulher veio para o mercado de trabalho, nos próximos 10 anos as mulheres estão vindo para a política. Então, ter sim uma presidente mulher e outras ministras mulheres vai representar a diferença, sim, no combate à violência contra a mulher. Tenho certeza disso. Ok, obrigado, Maria Letícia. Acontece nesta sexta e sábado o Festival de Música Lupa Luna. O evento vai ser no Bioparque e todo o material reciclável produzido vai ser coletado e separado por 20 catadores associados ao programa Eco Cidadão. Outra parceria entre a organização do festival e a prefeitura vai ser a Biobalada Ligeirão. O público vai ter a inusitada experiência de dançar ao som de um DJ dentro de um transporte coletivo. O biarticulado, que é o maior ônibus do mundo, com 28 metros de comprimento, tem a capacidade para 250 passageiros. E o quadro Claquete traz os lançamentos das telonas para esse fim de semana. Confira. Olá, está no ar o Claquete.
E quem volta para as telonas nessa sexta-feira é Mel Gibson. O astro, que dessa vez deixou a direção de lado, vai atuar no roteiro que ele mesmo escreveu chamado Plano de Fuga. O filme conta a história de um ex-criminoso que foi preso no México e dentro da prisão ele tem que conviver com traficantes, com assassinos e numa amizade com um garoto ele acaba como tem que viver ali dentro e tentar achar um jeito de fugir. Mas a principal estreia do fim de semana é o filme O Corvo, que traz John Cusack na pele de Edgar Allan Poe, que tenta ajudar a desvendar uma série de assassinatos onde o criminoso está usando seus livros para justificar os seus crimes. It seems my writing has become the inspiration for an actual killer. Are there other stories in the collection? Many. Specifically about murder? I'm afraid so. I challenge the brilliant mind of Edgar Allan Poe, a game of wits. I will kill again, and on that corpse I will leave clues. E uma estreia que pode surpreender é o filme Armadilha, que não traz nem Sean Connery nem Katarina Zeta-Jones no elenco, mas conta a história de 3 amigos que saem à noite para sacar dinheiro num caixa eletrônico e são aprisionados por um estranho, e a partir daí tem que lutar desesperadamente por suas vidas. E do Japão vem o filme O Que Mais Eu Desejo, que conta a história do pequeno Koichi, que tem a sua família dividida em 2 cidades. Quando ele fica sabendo que vai ser construído um trem-bala que vai unir as cidades, ele fica naquela esperança de que agora as famílias podem voltar a ser unidas. 初めてすれ違った時にそれを見た人は願いが叶うんだよ。ほんまに？ここら辺だな、すれ違うのは。どこ行くの？半年ぶりやな。わかるかな？アホか。半年でそんな変わらへんわ。実は先生も父さんがおらんかったと。いつでも相談に来い。 E para terminar o claquete de hoje, eu vou responder o e-mail da Lana, que pediu que eu sugerisse algum filme que seja favorito meu e não esteja no cinema. E na falta de uma estreia brasileira no final de semana, eu vou sugerir o documentário Baile Perfumado, que conta a história do Benjamin Abraão, que foi uma espécie de mascate lá nos anos 30, e ele tinha contatos com o Padre Cícero e com o Lampião. Quando ele foi tentar vender uma câmera para o Lampião pediu para ele testar, e ele acabou fazendo imagens documentais sobre o cangaço. E nesse documentário Baile Perfumado é contada a história desse Benjamin Abraão. Mande e-mail para a gente, claqueteup@gmail.com, e até a próxima. E o Telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a companhia e amanhã tem um Telão debate sobre a Operação Canaleta. Não perca. Até segunda. Até lá.